Hey, what's up, everybody? Welcome to my channel. My name is Laerte Silva e você está no Inglês na Área. Bora para mais um vídeo, para mais uma aula. E bora para o nosso quadro negro já, né? Sem perda de tempo. A aula de hoje é sobre numbers. Today we are going to learn numbers in real life situations. Ao final dessa aula, você será capaz de dizer e entender números em inglês, informar a sua idade, falar e entender números de telefone, perguntar e dizer preços, usar dinheiro e valores em situações reais. E nessa aula nós vamos utilizar 3 perguntas básicas para nós fundamentarmos essa aula. Então, essas 3 perguntas são: How old are you? How old are you? Que significa quantos anos você tem ou qual a sua idade. Segunda pergunta, what's your phone number? What's your phone number? Qual o seu número de telefone? A terceira pergunta é how much is a coffee in Brazil? How much is a coffee in Brazil? Quanto custa um café no Brasil, hein? Será que tá caro? Será que tá barato? Como é que você diz isso em inglês? Vamos começar então. Primeira parte, nós vamos falar sobre age. Age, falando sobre idade. E aqui nós temos a nossa pergunta, basicamente assim que nós perguntamos a idade de alguém. How old are you? How old are you? How old are you? Beleza? Significa basicamente quantos anos você tem. Lembrando que nós não traduzimos literalmente, tá? Porque senão significaria quão velho você é, tá? Mas nós interpretamos e traduzimos como qual a sua idade ou quantos anos você tem. Para responder, nós utilizamos uma estrutura básica que leva o verbo to be, né? O tão famoso verbo to be, ele está aqui, ó. Verbo to be, que significa ser ou estar. Laerte, mas verbo to be, para dizer a idade, então quer dizer que eu vou dizer eu sou 25 anos velho? Se fôssemos traduzir dessa forma, basicamente seria assim, estaria errado, mas no inglês nós não traduzimos tudo ao pé da letra. Mas por que utiliza-se o verbo to be? Só aceita, só aceita. Essa é a regra, tá? É assim que funciona, é assim que eles falam a idade, essa estrutura. Então nós utilizamos I am. I am, no caso da primeira pessoa, né? Então, eu tenho 25 anos de idade. I am 25 years old. I am 25 years old. E se eu fosse dizer que ela tem 25 anos de idade? Aí já mudaria. Eu precisaria colocar she is 25 years old. Então muda também a forma do verbo to be. Se eu quisesse dizer eles têm 25 anos, seria they are 25 years old. Beleza? E assim nós seguimos. Deixa eu voltar aqui para o meu exemplo original. Então, basicamente isso. Você também pode dizer simplesmente I'm 25. I'm 25. É mais natural. É mais fácil. Você não precisa usar toda essa estrutura aqui, ó. Se você disser I'm 25, está completamente correto, beleza? Então, pergunte aí pro seu parceiro, How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? Fechou? Essa aqui é a primeira parte. Agora nós vamos falar sobre os phone numbers, os números de telefone, phone numbers. Como é que nós perguntamos qual é o número de telefone de alguém? Nós temos essa estrutura básica aqui, ó. Nós dizemos what's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? Se nós falarmos rápido, nós vamos obter mais ou menos esse som aqui, galera. Ó.
What's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? Então, basicamente, é assim que nós perguntamos qual o seu número de telefone. E para responder é muito simples. Nós temos essa estrutura bem básica também. Essa estrutura bem tranquila, né? Nós dizemos my phone number is, e aí você pega o seu número. Eu coloquei um exemplo aqui. E na hora de falar os números em inglês, nós falamos número a número, tá? Na maioria dos casos. Nós temos um exemplo aqui, 11-987-65-4321. Beleza? 11-987-65-4321. E nós temos uma dica cultural aqui agora. Quando nós tivermos o número 0 no seu número de telefone, eu coloquei aqui um exemplo, você, ao invés de falar zero, pode falar O. Exatamente, como se fosse a letra O em inglês. O. Por exemplo, my phone number is 58927805. 58927805. Exatamente. Então, ao invés de falar zero, você pode falar O. Beleza? Então, basicamente é isso. Deixa eu colocar mais um exemplo, tá? Se você quiser também, ó, a estrutura básica pode ser essa. Você simplesmente coloca it's e o seu número. Não precisa utilizar my phone number is. Pode dizer simplesmente it's. For example, my phone number is 5892-78050. It's 5522-8745. Eu não ia dar essa dica não, mas eu vou dar uma dica bônus aqui para vocês, ó. Sempre que vocês tiverem números repetidos assim, ó, no número de telefone, vocês não precisam falar 55, repetir. Você pode falar double five. Essa palavrinha aqui, ó. Beleza? Double. Ou seja, double five. Aqui você tem duas vezes o número 2. Pode ser também double two, 8745. Double five, double two, 8745. Beleza? Então, basicamente é isso sobre os números de telefone. Vamos agora para prices and money. Preços e dinheiro. Money, money, money. Quem gosta de dinheiro, levanta a mão aí. Vamos embora. Para falarmos sobre preços e dinheiro, nós vamos utilizar a nossa pergunta base para perguntar quanto custa. Quanto custa isso ou aquilo? Então, basicamente dizemos how much is it? Tá? Não é it não, tá, galera? É it. How much is it? How much is it? Que significa quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Beleza? E para responder, nós temos uma estrutura bem básica. Nós podemos simplesmente dizer it's e o preço, tá? Então, vamos usar o exemplo do café, né? Eu falei sobre o café no início. How much is the coffee? How much is the coffee? How much is the coffee? Quanto custa o café? Quanto é o café? Você pode responder. Se o café for $10, né? Deixa eu colocar para baixo isso aqui. Se o café for $10, você diz it's $10. It's $10. It's $10. It's $10. Beleza? It's $10. Outro exemplo. How much is this watch? Quanto custa esse relógio? Quanto é esse relógio? Deixa eu colocar aqui um outro preço, né? Já coloquei aqui o do
Preço do café, $10. Quanto custa o relógio? It's $5. $5, isso mesmo. It's five. It's five. It's five. Se você achou barato esse relógio, você pode dizer que o relógio está cheap. It's cheap. Tá muito barato esse relógio, então. It's cheap. Está barato? É barato, tá? E aqui nós temos alguns exemplos aqui abaixo sobre números quebrados, por exemplo, quando for 5,50, it's $5.50. How much is it? $5.50. Se nós tivermos números ainda mais quebrados, você pode dizer de maneira mais simples. $2.99, por exemplo. How much is it? $2.99. $2.99. $2.99. É bem comum e bem utilizado. Alguns outros exemplos para nós usarmos aqui. How much is this car? Então, olha um erro aqui. Aí não pode, né? How much is this car? How much is this car? Quanto custa esse carro? Quanto custa este carro? Quanto? It's $3,000. $3,000. Nossa, esse carro é muito caro. Esse carro é caro. Você pode dizer, então, it's expensive. It's expensive. É caro, está caro. Ou se você achar barato, novamente, você pode dizer it's cheap. Se você tem muita grana, se você tem muito money, você pode dizer it's cheap. É barato, tá barato. Beleza? Então aqui vocabulário. Cheap, barato. Expensive, caro. Price, preço. Money, dinheiro. Então, essa é a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. See you in the next video. Bye bye.